E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal. E o assunto desse vídeo é muito importante, então fica comigo até o final, porque eu vou falar aqui sobre como que nós podemos se desapegar do nosso passado. Porque basicamente nós vivemos presos ao nosso passado, velho. Constantemente nós estamos recriando o passado na nossa vida. E por isso que é tão difícil a gente realmente mudar de vida, mudar quem nós somos. Porque constantemente nós temos aqueles mesmos pensamentos, as mesmas reações emocionais, os mesmos tipos de comportamento e reações, sabe? Que fazem com que a gente fique basicamente recriando constantemente o mesmo passado. Então é fundamental nós começarmos a deixar ir e se desapegar, soltar o nosso passado, senão ele constantemente vai sendo recriado na nossa vida. E basicamente nós acreditamos de maneira equivocada que a pessoa que nós fomos define e é quem nós somos atualmente. Só que isso é um grande impedimento para você avançar e explorar novas possibilidades na sua vida. Porque você fica preso a esse seu antigo eu e fica enxergando o mundo com essas lentes do passado. Você fica interpretando o momento presente com base nessas lentes do passado. E por conta disso você sempre fica recriando esse passado. Então, basicamente, a vida da maioria das pessoas, muitas pessoas vivem nesse ciclo, nesse looping do passado. Ficam tendo as mesmas reações emocionais, os mesmos tipos de pensamento e os mesmos tipos de comportamento, presos a uma ideia que elas têm de si mesmas, que foi originada de acordo com as experiências que ela teve de vida, e ela fica sempre recriando aquela mesma realidade, sabe? Então por isso que é muito importante você começar a se livrar, se libertar do seu passado e soltando ele. E por isso que o Buda já falava que como uma cobra que descarta a sua antiga pele, nós devemos descartar o nosso passado de novo e de novo. E que se nós não fizermos isso, os mesmos padrões de pensamentos, emoções, comportamentos e reações continuarão sendo repetidos na nossa vida e por conta disso, sempre recriando aquela mesma situação, aquele mesmo padrão, sabe? Antes de eu começar a comentar algumas dicas e práticas para você começar a fazer para se libertar desse fardo desnecessário do passado, essas correntes que ficam te impossibilitando de avançar e criar coisas novas na sua vida, eu vou ler um trecho desse livro que chama Cartas de Cristo, que ele fala justamente sobre essa mesmice, essa recriação do passado constantemente que nós fazemos. Olha que ele fala: vocês julgam o seu passado. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentam no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis do que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus próprios corpos ou tentar melhorar suas vidas, precisam curar suas crenças. Então o primeiro passo para você começar a se libertar e curar o seu passado é você fazer esse comprometimento consigo mesmo com a cura. De você curar, se comprometer em curar toda a negatividade que existe dentro de você. Qualquer sinal de pequenez e mesquinhez, de você ficar querendo se agarrar a emoções negativas e qualquer aspecto de resistência que você ainda tem em relação ao seu passado. Porque são justamente essa resistência ao que é e ao que era que gera o nosso sofrimento. São coisas que nós ainda estamos resistindo, sabe? Que nós ainda estamos apegados, que nós não soltamos. Que essa carga desnecessária que gera esse peso todo, esse sofrimento todo. Então é fundamental você fazer esse comprometimento com a cura e de você não abrigar dentro de si qualquer sinal de pequenez, de você ficar querendo guardar ressentimentos, rancores, sabe, ódio, sentimentos negativos em relação a si mesmo e aos outros, sabe, de coisas que aconteceram no seu passado. Então faça esse comprometimento com a cura e se comprometa a curar tudo que existe dentro de você. Que uma coisa fundamental também é que ao invés de você ficar procurando pessoas para culpar ou querer consertar o mundo, querer consertar outras pessoas, querer modificar o comportamento das outras pessoas, o que nós temos que fazer é voltar a atenção para a nossa própria mente e reconhecer as tendências de guerra e conflito que existem na nossa própria mente. É nela que nós temos que trabalhar, nós temos que reconhecer essas tendências negativas que existem na nossa própria mente. Tendências para a guerra, tendências para o conflito, tendências para a negatividade, tendências para o julgamento, para a crítica. E nós temos que, sabe, purificar a nossa consciência, velho. Nós temos que parar e olhar honestamente para a nossa própria mente. E reconhecer as tendências negativas que existem nela, velho. Que muitas vezes a gente nem reconhece e a gente passa a nossa vida inteira somente no piloto automático, sem nunca tomar consciência, sabe, desses padrões negativos que existem dentro de nós, velho. E esse é o processo do despertar, velho. De você ir tomando consciência da negatividade
que existe dentro de você para que você possa transformar isso, sabe? Transformar a lama em lótus. A lama que é fedida, que cheira mal, em a flor de lótus, que é cheirosa, que é bonita, sabe? Então é esse o processo, velho, de purificação, velho. E que há muito dessas tendências negativas na nossa mente, só que quase nós nunca paramos para reconhecer, porque a única coisa que a gente fica fazendo, geralmente, é ficar apontando o dedo pra fora, sabe? Culpando, aquela pessoa, como ela é malvada, velho, ela me fez sofrer tanto, mano. E eu sou a vítima inocente, sabe? Então nós temos que modificar esse padrão de pensamento. E quando você começa a perceber essas tendências negativas de propensão à guerra que existem dentro da sua mente, isso não é uma coisa ruim, é um passo fundamental do despertar, sabe? Você fazer essa limpeza dentro de si. E que na verdade é um sinal de avanço, porque que nem eu disse, muitas pessoas nem chegam a reconhecer esses padrões dentro de si mesmas. Então quando você começa a ficar mais consciente, conforme você vai ficando mais consciente na sua jornada espiritual, você vai reconhecendo esses sinais de pequenez que existem dentro de você. E agora esse é o primeiro passo para a cura. Esse reconhecimento, você tomar consciência de algo, é o primeiro passo para a cura. Porque você não pode curar o que você não vê, sabe? O que você não enxerga. Então quando você toma consciência, reconhece um certo aspecto dentro de você, você já está nesse processo, iniciando o processo de cura. Sabe? Então reconheça o sofrimento que essas tendências negativas estão te causando e faça esse comprometimento em não abrigar mais, sabe? Não alimentar mais essa pequenez que existe dentro de nós. Essas emoções negativas que formam o nosso ego, sabe? Que é nutrido e fortalecido por essas emoções negativas de sofrimento, de miséria. Então lembre-se, a parte de nós que quer se agarrar a emoções negativas é a nossa pequenez. É a parte de nós que é má, mesquinha, egoísta, competitiva, barata, conspiradora, desconfiada, vingativa, julgamentalista, reduzida, fraca, culpada, envergonhada e vaidosa. Essa parte que nós queremos energizar, é com essa parte que nós queremos nos identificar. Então é uma escolha que, sabe, só você pode fazer, velho. O segundo ponto que eu quero comentar aqui, que é muito importante, que está muito relacionado com o primeiro também, é que a paz não pode ser adiada. Que você é o responsável pela sua felicidade, você é responsável pela sua paz, sabe? E que você não pode ficar esperando outras pessoas mudarem, outras pessoas se modificarem, esperando que outras pessoas te desculpem primeiro para que você possa finalmente então perdoá-los. Não, seja proativo, inicie esse processo por você mesmo, velho. Você é responsável pela paz da sua mente, pela sua felicidade. Que você não pode ficar esperando as situações externas se modificarem, sabe, para que você possa então mudar. Não, seja a mudança que você quer ver no mundo, como Gandhi diria. Tome responsabilidade pela sua própria felicidade. Veja o que a raiva e o ressentimento estão lhe causando. Pare de culpar os outros. Não espere por soluções. Não espere que os outros mudem. Toda mudança começa com você. Para que tudo se modifique, precisamos mudar por dentro. Nunca fique aprisionado e nutra, sabe, esse padrão de culpar pessoas. De culpar, sabe, situações, circunstâncias. Porque essa é a maneira mais fácil de você ficar preso para sempre naquela mesma situação. Eu até fiz um vídeo sobre isso que eu falo que, vou até deixar um cardzinho pra você ver se quiser, que eu falo que a culpa aprisiona e a responsabilidade libera, sabe? E que a culpa é um dos modos mais garantidos de você permanecer dentro do problema sem nunca resolvê-lo, sem nunca solucioná-lo, sem nunca avançar adiante. E quando culpamos alguém, estamos abrindo mão de nosso poder. Sempre que culpamos alguém, não estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmos. Duas frases bem legais que demonstram esse aspecto da responsabilidade, sabe? De você que é o criador da sua realidade, que você que escolhe constantemente como que você responde a certos estímulos, a certos acontecimentos, a certas circunstâncias, que você, por conta das suas escolhas, é que está moldando a sua vida, o seu destino. Então, o Carl Jung fala, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolhi me tornar. O Viktor Frankl, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Então, visto isso, um paradigma que nós temos que começar a adotar, justamente, é que o meu passado não representa o meu futuro. E que eu escolho, a partir de hoje, o ponto de poder está sempre no momento presente, velho. Aqui é onde acontecem as mudanças, bem aqui, bem agora, em nossas próprias mentes. O que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer ou fazer é o que está criando no momento seguinte. E lembre-se sempre que onde você está é resultado de quem você era, mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser nesse momento. E o terceiro ponto que eu vou comentar aqui, que eu considero um dos mais importantes para essa transformação, para você deixar ir coisas que não te servem mais, para você começar a tomar consciência e notar certos padrões operantes na sua vida. Sabe aquelas coisas que sempre parecem estar acontecendo, se repetindo? Isso não é à toa, velho. Isso indica que há algo dentro de nós que ainda não foi curado. Então o primeiro exercício que você pode começar a fazer para você descobrir como você se autolimitou, quais são essas crenças
essas convicções mais profundas, negativas que nós podemos ter, que estão operando, quais são esses padrões, é você começar a analisar as áreas problemáticas da sua vida, áreas que parecem sempre estar se repetindo, áreas que você sempre parece estar infeliz e insatisfeito. Isso significa que existe algo por trás daquilo que ainda não foi curado ou resolvido, velho, porque é aquele mesmo padrão que fica se repetindo, velho, e não é à toa, sabe? É algo que o universo, a gente pode dizer, tá tentando te ensinar que você ainda não aprendeu, sabe? Que você ainda não curou dentro de si mesmo. E tem até uma frase do Carl Jung, que ele fala exatamente sobre isso, que aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário. O que você nega, ele domina, o que você aceita, ele transforma. Então, essas áreas problemáticas da nossa vida, esses padrões que parecem ficar se repetindo, eles querem nos ensinar e transmitir algo, velho, e que nós temos que curar aquilo dentro de nós mesmos, para que aquilo pare de se repetir, para que finalmente nós possamos, sabe, avançar para um outro nível, velho, e lá deixar aquilo, sabe? Então faça esse exercício de exploração e comece a ficar mais consciente e atento, sabe, esses padrões, essas coisas cíclicas que parecem ficar se repetindo o tempo todo. E fica mais atento e consciente em relação a isso, velho. E você começar a notar esses padrões é um grande avanço, assim, sabe? Porque, que nem eu disse, mano, esse reconhecimento é você tomar consciência de algo é o primeiro grande passo para a cura. E uma coisa muito importante de entender também é que basicamente o nosso pensar e o nosso fazer que criam o nosso estado de ser. E que o nosso estado de ser que basicamente influencia a nossa realidade, velho. Que fala como que a nossa realidade vai ser. E que basicamente nós não podemos criar uma nova realidade sendo a mesma pessoa que nós sempre fomos. Para você criar uma nova realidade, você tem que modificar a pessoa que você é, velho. Você tem que se tornar uma nova pessoa. Você tem que se migrar para um novo estado de ser. E nós fazemos isso modificando o nosso pensar e o nosso fazer. E lembra que o que eu disse anteriormente, velho, que a maioria das pessoas, elas estão com a mente no piloto automático, velho. Elas estão presas naqueles mesmos padrões, padrões de pensamentos circulares que ficam se repetindo, e por conta disso elas ficam sempre presas, criando aquela mesma realidade, velho. Sempre também fazendo as mesmas coisas de sempre, enfim. Então é fundamental a gente sair um pouco dessa mente em piloto automático, começar a observar a nossa mente, para que ela perca a sua vaidade, velho, perca a influência que ela tem sobre nós, e que nós começamos a também absorver, sabe, nutrir pensamentos mais positivos, consumir conteúdos mais positivos, fazer coisas diferentes, e você escolher fazer esse comprometimento com você não alimentar mais e não se envolver com esses pensamentos improdutivos e que são ultrapassados, velho. Você simplesmente observá-los e deixá-los passar, velho. Conforme você vai fazendo isso, observando a sua mente, ela vai perdendo a sua vaidade, ela começa a perder a influência que tem sobre você, sabe? E você começa a assumir o comando, sabe? Você começa a se tornar o senhor da sua mente, não somente o escravo, não ser o escravo da sua mente. Tem mais um trecho desse livro que eu vou ler aqui, que ele tem bastante insights, velho, reflexões sobre o que eu tô falando, que ele fala que são vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retaliar, suas críticas e calúnias que produzem em consequência sua carência e suas enfermidades, de forma consistente dia após dia. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Então, basicamente, são a nossa mente que cria o nosso futuro, velho. E que aquilo que você carrega na mente, no seu coração, acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia, sabe? Por isso que é fundamental, velho, fazer esse trabalho de cura e purificação, sabe? De você ir curando e reconhecendo as tendências negativas na sua mente e soltando elas, velho. Transformando essa negatividade em uma energia mais positiva. Então comece a tomar consciência dos seus padrões mentais. Como que é seu diálogo interno? Que tipo de pensamento você escolhe se envolver e alimentar? Apenas preste atenção e comece a observar, tomar consciência de tais padrões. E que essa percepção é o primeiro passo na cura ou mudança. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, precisamos primeiro percebê-lo para então curarmos a condição. E escolha ficar longe de pensamentos que criam sofrimento e problemas. Um outro ponto muito importante de enfatizar, que eu já cheguei a comentar brevemente, é que basicamente o passado ele só existe aqui na nossa memória. E que a memória é apenas um pensamento. Só que a nossa crença, a nossa convicção, é a nossa identificação com esse pensamento que fica dando poder a ele, sabe? Que parece que é isso que faz o passado ficar se perpetuando, essa
essa convicção e crença nesse pensamento, sabe? A gente tá muito identificado com ele. Tem essa frase do Moji que ele fala que o pensamento por si só não tem poder, é apenas a sua crença e um pensamento que lhe dá vida. Cada pensamento, cada emoção é apenas um turista, e eu não sou um hotel, deixe-os vir e ir. Temos como aprender a não manter vivos acontecimentos e situações, e em vez disso sempre dirigir a atenção para o momento presente, em vez de nos deixarmos atrair, né, nos distrair por histórias mentais produzidas pela mente. E uma outra prática muito importante que eu sempre comento aqui no canal, que é fundamental para você começar a ficar mais autoconsciente e por conta disso começar a observar as suas tendências e padrões negativos e o passado que existe dentro de você, é a meditação. E que basicamente a meditação é como você levantar pesos para a sua consciência. E quando você medita com regularidade, quando você tem essa prática frequente de meditação, você vai se tornando mais autoconsciente e por conta disso você começa a observar os seus padrões com muito mais facilidades. Padrões comportamentais, padrões de pensamentos, padrões emocionais, sabe, de reação. E quando você tem essa percepção, que eu disse anteriormente, essa percepção, essa tomada de consciência é o primeiro passo para que a cura aconteça, porque você não pode curar aquilo que você não vê. E que se você está começando agora nessa jornada de cura, eu recomendo fortemente você começar a meditar e que isso pode abrir muitas portas, assim, sabe, para você começar a observar coisas em si mesmo que você nem tinha ideia, velho. E começar a se libertar desses padrões. E um outro ponto que eu quero comentar aqui é sobre a importância do perdão para esse caminho de paz interior e da felicidade, sabe? E que nós temos que aprender a perdoar, velho, a nós mesmos e a tudo, sabe? A todos. E que não... Lembra, velho, nós temos que fazer esse comprometimento com não guardar nenhuma pequenez dentro de nós, velho. E que o perdão, basicamente, ele trata-se de liberar o fardo de se agarrar a um acontecimento, a uma situação ocorrida há muitos anos para vivermos uma vida mais rica e autêntica. E que para nos libertarmos do passado, devemos estar dispostos a perdoar. E devemos nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Tem um livro muito famoso que chama Um Curso em Milagres, que é enfatizado a todo momento o perdão, sabe? Que o perdão basicamente é a resposta para quase tudo, velho. O perdão a si mesmo e o perdão com os outros. Que muitos desses estados emocionais negativos que nós temos, por exemplo, de raiva, ressentimento, ódio, querer se vingar, machucar os outros, eles se originam num estado de não perdão. É que basicamente você ainda está resistindo a algo que aconteceu, sabe? Que você não aceitou aquilo, que você não soltou aquilo. Então aquela energia ainda está dentro de você, sabe? Aquela negatividade ainda está dentro de você. E aí que entra o perdão. E que você não perdoa tanto pela outra pessoa, velho. Você perdoa para si mesmo, velho. Porque você não merece ficar preso àquelas emoções. E que perdoar não é muito... Isso é uma crença limitante, velho, que nós temos. Que nós achamos que nós perdoamos, na verdade, pelos outros. Mas não, mano, a gente primeiro perdoa para nós mesmos, velho. Pra gente se libertar desse fardo emocional desnecessário que está nos prendendo na infelicidade, velho. E quando você perdoa alguém, isso não significa que você agora vai tem que virar o melhor amigo da pessoa. Não significa que você esqueceu o que a pessoa fez com você. Não, velho. Significa você estar em paz, velho. Você está fazendo aquilo pela sua paz interior e pela sua felicidade. Então comece a analisar, por exemplo, você consegue aceitar tudo o que te ocorreu no passado e se perdoar por isso? Ou existe ainda alguma resistência a isso? O que está te prendendo? O que ainda te incomoda? São essas coisas que você precisa investigar e começar a soltar. E começar esse processo de perdoar, sabe? E talvez a gente nem saiba como perdoar, né? Como começar a perdoar. Mas o que você precisa é ter essa disposição de perdoar, velho. E que somente essa disposição de você perdoar já começa o processo de cura. De você estar disposto a abandonar aquela negatividade dentro de si, sabe? Então é essa disposição, essa abertura que faz com que esse processo se inicie. Uma coisa fundamental de entender também é que geralmente aquela pessoa mais difícil de perdoar, aquela pessoa que você acha mais que você odeia, que você sente muitas emoções negativas sobre ela, que é justamente essa pessoa que você mais precisa se libertar, velho, porque você ainda está preso aquilo tá dentro de você, velho, também. Então você tem que se libertar desse vínculo energético que tá te prendendo àquela pessoa, sabe? E quando você fizer isso, você vai se sentir muito mais leve e livre, velho. Por isso que é muito importante, velho, você perdoar, sabe, as pessoas mais difíceis, por mais horríveis que elas tenham sido com você. Lembra, mano, perdoar não significa aprovar o que outra pessoa fez com você, mas você faz isso por você mesmo, para você se libertar desse fardo emocional. Um outro ponto que eu também acho muito importante, um dos mais importantes também, para você começar a se libertar do passado, é você se permitir sentir as emoções que você não se permitiu sentir quando algum acontecimento desagradável te ocorreu, sabe? Isso é uma coisa que nós
fazemos constantemente, velho. Nós somos mestres em ficar suprimindo e reprimindo emoções. Nós fazemos isso durante a nossa vida inteira. E nós nunca nos permitimos sentir as nossas emoções, o nosso mundo interno. E isso, esse conjunto de emoções negativas, esse conjunto de negatividade, continua nos corroendo e nos governando internamente, velho. É isso que nos causa, faz com que a gente fique preso abaixo de níveis de consciência e com que a gente sinta nessa sensação de escassez, de você não ser bom o suficiente, sabe? Sentimentos de culpa reprimidos, sentimentos de raiva reprimidos, sentimentos de querer machucar os outros reprimidos, que é fundamental você, sem julgamentos, você se permitir sentir e sentar, sabe? Ir em direção à ferida, velho. Aqueles acontecimentos desagradáveis que te ocorreram, aquelas experiências traumáticas, você justamente se permitir sentir aquelas sensações. Você sentar com aquela dor, sabe? Você respirando com a dor sem julgamento, velho. Você simplesmente deixando as emoções virem para cima, ficando com elas, acolhendo-as incondicionalmente com amor. E por conta disso, você vai estar transformando a emoção, sabe? Essa carga emocional negativa. Você vai estar deixando ela ir embora. E que isso é um mecanismo que eu já expliquei em um vídeo, que eu recomendo muito você assistir e ler o livro, que chama o Mecanismo de Deixar Ir, do livro Deixar Ir, do Caminho do Desapego, do David Hawkins. E eu vou até ler uma passagem do livro que ele diz o seguinte: que sofremos porque não deixamos nossos sentimentos virem para cima, acreditando que temos como evitá-los. Porém, essa prática é apenas uma ilusão, pois o sentimento já está lá te correndo por dentro, enquanto fingimos que não estamos vendo. Para deixar ir, é necessário deixar vir. Reconhecer os medos, culpas, invejas e raivas crônicas que mantemos dentro de nós por anos. Deixar cada uma delas virem para cima, uma a uma. E deixar ir sentimentos negativos é a desconstrução do ego, que será resistente a cada passo. Então, mano, isso é uma prática que é difícil e gera muita resistência, que nós sempre tendemos a evitar, sabe, entrar em contato com esses sentimentos negativos, porque é a desconstrução do ego, velho. E o ego vai fazer de tudo para se preservar. Então a gente vai começar a inventar um monte de desculpa para não entrar em contato com os nossos sentimentos. Começar a escapar, começar a querer reprimir e suprimir de novo, projetar nas outras pessoas, e a gente nunca assume responsabilidade de sentar lá com os sentimentos e se permitir sentir eles, sabe? E processá-los. Então, esse é um passo fundamental, velho. Tem até umas frases do Rumi que ele fala exatamente sobre isso. Que ele diz, né, que essas dores que você sente são mensageiras, escute-as. E que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E que não se afaste, mantenha o seu olhar no lugar machucado, é por onde a luz entra em você. Então, se você quiser saber mais como que faz essa reliberação emocional de uma maneira mais aprofundada, eu vou deixar um cardzinho aqui do Mecanismo de Deixar Ir para você assistir. Então assista, que vale muito a pena. Então vamos para o próximo item. E uma outra ferramenta, um outro mecanismo muito legal que você pode começar a utilizar também para curar o seu passado, é você achar o prêmio escondido em certos acontecimentos que te ocorreram. E que basicamente o passado é passado, a gente nunca vai conseguir mudar. Só que o que nós podemos mudar é a nossa atitude e nossa interpretação daquilo. Podemos modificar nossos pensamentos sobre o passado, podemos mudar nossa atitude em relação ao passado, podemos colocar o evento em um contexto diferente, vê-lo sobre uma nova perspectiva e manter um paradigma diferente com um significado e importância diferente. Ou seja, basicamente você dá esse acontecimento, esse trauma que te ocorreu, um significado diferente. Você toma uma atitude diferente sobre o trauma ou dificuldade do passado e reconhece o prêmio escondido dentro dele. E que o valor dessa técnica foi reconhecida pelo Viktor Frankl no seu livro Em Busca do Sentido também, que eu já cheguei a fazer um vídeo aqui no canal, que vale muito a pena a leitura. E que ele explica essa abordagem, a qual ele chamou de logoterapia, né? Que as suas experiências pessoais e clínicas demonstraram que ocorrências de eventos emocionais e traumáticos vão mudar consideravelmente e serão curados se um novo sentido for atribuído a eles. E que toda a experiência de vida, não importa o quão trágica que ela seja, quão horrorosa ela tenha sido, tem uma lição que nós podemos aprender, tem algo que nós podemos, um prêmio, algum aprendizado que nós podemos tirar daquilo. E que é fundamental nós encontrarmos esse significado, essas lições que nós podemos aprender, velho. E dar um novo significado a essas experiências traumáticas que acabaram nos atingindo, sabe? Que nós acabamos sofrendo. Então, começa a prestar atenção a essas histórias que você conta a si mesmo sobre certos acontecimentos que te ocorreram no seu passado. Porque muitas dessas histórias, elas são desempoderadoras. Elas estão tirando o seu poder. Elas estão te prendendo ao passado, sabe? Estão te deixando basicamente num estado de vítima. E que comece a prestar atenção nessas histórias que você está contando a si mesmo. Basicamente, todos nós temos um conjunto de histórias sobre o que as pessoas nos fizeram, sobre como fomos injustiçados, tratados mal, enfim.
E que o que eu quero pedir aqui é que você olhe para o seu passado e para ver o significado que você está dando a ele. Qual é o significado que você está dando ao seu passado? É um significado negativo? Você construiu a história de que você é uma vítima, por exemplo? Será que essa história realmente está te empoderando ou te deixando para baixo? Então isso é fundamental a gente começar a investigar isso e achar o prêmio escondido, sabe? Dentro dessas dificuldades e traumas que nós passamos. Agora eu também vou falar sobre algumas dicas adicionais e extras que também vale a pena você considerar. A primeira delas é você dar uma desconectada, sabe? Vale a pena você entrar em um retiro consigo mesmo, ficar um pouco isolado da sua família, dos seus amigos, sair um pouco das mídias sociais e se dedicar a esse trabalho interno, velho. Que isso é a coisa mais importante que você pode fazer, velho. Uma frase de um místico cristão que ele chama Mestre Eckhart, que ele fala que o trabalho externo nunca pode ser pequeno se o trabalho interno é grandioso, e o trabalho externo nunca pode ser grandioso se o trabalho interno é pequeno. Então esse trabalho interno, velho, lembra, mano? Tem aquela frase clichê, né? Que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Mas isso é a pura verdade, velho. E que o que você emana do seu coração e da sua mente é o que você vai manifestar na sua vida, velho. Então é fundamental você curar esses traumas, essa negatividade que existe dentro de si mesmo. E que fazendo isso você vai estar abençoando todos ao seu redor também, velho. Então vale a pena você entrar em um retiro consigo mesmo. Outro ponto muito importante nesse trabalho interno é para você sempre estar nesse espírito de aceitação e não julgamento, velho. Principalmente quando você está ficando mais consciente e reconhecendo essas tendências negativas que tem dentro de você, na sua mente, e certas falhas que existem em você, sabe? E que é fundamental você não ficar se julgando, criticando e pisando em você mesmo, velho. Porque isso quando você faz isso, você só tá gerando mais resistência àqueles aspectos, sabe? Quando você tá nesse estado de resistência, aquilo vai persistir. O que você resiste, persiste. Então você sempre tem que estar com esse espírito de aceitação e não julgamento, velho. E ter amor por si mesmo, velho. Ter amor, sabe? Abraçar as suas... somente com o amor que é transformador, sabe? Não esse julgamento, essa crítica, esse automassacre. Outra coisa é para você ficar atento a certas crenças limitantes que podem estar bloqueando esse seu processo de transformação, sabe? E que existem muitas crenças que basicamente elas só servem para um único propósito: te manter como uma vítima do seu passado. Eu vou até listar algumas aqui, mas é fundamental você identificar, sabe? Tais crenças que podem estar te limitando. Algumas delas, por exemplo: sinto-me justificado em permanecer paralisado porque fui injustiçado. Eles fizeram isto, é responsabilidade deles tornar a situação da minha vida melhor para mim. Se eu deixar ir, estou aprovando o mau comportamento dos outros. Eu preciso de um pedido de desculpas para poder perdoar. Foi tão ruim que não é possível para mim curar. Então isso são tudo crenças limitantes, velho, que você tem que não comprar elas, velho. Você tem que simplesmente ignorá-las. E lembra, mano, assumir responsabilidade por tudo na sua vida. Um outro ponto muito importante também é para você ter paciência nesse processo de cura. E que existem muitas energias, muitas tendências que nós estamos nutrindo há tanto tempo que elas não vão desaparecer assim, sabe, de um dia para o outro. São energias que vão ficar voltando em diferentes intensidades, sabe? Algumas vezes mais fortes, algumas vezes mais fracas. Mas conforme você vai liberando essas emoções, conforme você vai perdoando, enfim, elas vão diminuindo a sua intensidade e chega um momento assim que elas param de basicamente se manifestar na sua vida, velho. Que você basicamente esvaziou esse reservatório emocional negativo dentro de você. E que é muito difícil agora essas emoções, sabe, se manifestarem. Outra dica muito importante é para você dar mais atenção e acolher o seu sofrimento, velho. E você também tem muito a ver com o vídeo do Deixar Ir, que eu falei anteriormente. Mas toda vez que o sofrimento surgir, sabe, ao invés de você ficar indo se distrair, ligar a TV, tentando escapar, comendo coisas, você acolhe e você respira com aquele sofrimento, velho. Você permite as sensações estarem no seu corpo e abrace elas, velho. Fique com elas, ame elas, sabe? Aceite que elas estão ali e não resista a elas. Então, basicamente, quando surgir o sofrimento em você, que basicamente é o sofrimento que nós vamos acumulando durante a nossa vida inteira, que é o que o Eckhart Tolle chama de o corpo de dor, sabe? Esses resíduos emocionais de sentimentos que nós não colocamos nossa atenção, que eles não somem do nosso corpo, velho. Eles ficam os resquícios dele lá. Então nós temos que parar toda vez que o sofrimento surgir, velho, pra gente começar a esvaziar, velho, esse sofrimento que existe em nós, velho, e não ficar somente fugindo dele, porque isso só vai piorar a nossa condição.
Então, quando o sofrimento surge, a primeira coisa a fazer é parar, seguir nossa respiração e admiti-lo. Não tente negar emoções desconfortáveis e reprimi-las. E a última dica, mas não menos importante, é para você sempre ter em mente que todas as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, de acordo com o nível de compreensão, de entendimento e de consciência que elas possuem. Então, você tem que entender também que muitas das pessoas que te feriram, elas estavam tão feridas quanto você, sabe? Elas estavam agindo de acordo com o próprio nível de consciência delas, velho. Então, provavelmente elas também estavam nesse estado de inconsciência, totalmente identificado com negatividades e mentes. E lembra sempre dessa frase, velho. Quem fere está ferido. E que pessoas que são conscientes, elas não saem por aí machucando, maltratando as outras, velho. Então, tenta sempre levar em consideração isso. Que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem de acordo com o nível de consciência que elas têm, sabe? Espero que esse vídeo tenha agregado valor pra você. E não deixe de comentar aqui nos comentários sobre alguma outra prática ou algum insight, sobre alguma coisa que tenha te ajudado também a se curar do passado, ou, sabe, soltar coisas que não te servem mais. Então seria interessante para contribuir também. E não deixe de se inscrever aqui no canal, dar um like, recomendar para alguém esse vídeo que possa se beneficiar. E até a próxima, pessoal. Tamo junto. Falou!